A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando o livro de Reis e domingo nós vamos tratar a lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. E o tema tratado da nossa devocional hoje será: Deus concede sabedoria àqueles que pedem. Como texto base, nós temos o livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amados irmãos, sabedoria nessa epístola é a compreensão cristã que se manifesta numa vida que segue a lei de Deus como sua regra de fé e moralidade. Ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas, conforme Provérbios 2:3. Sabedoria, amados, significa discernimento prático. Começa com respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus, Ele está disposto a nos dar esta sabedoria, irmãos, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem de que forma? Egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos primeiramente fazer o quê? Ler a sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Amém? Então, de acordo com os registros bíblicos, Salomão, ele era o 10º filho de Davi e o 2º de Betseba com o rei, pois o primeiro ele morreu com o castigo do pecado de adultério e o homicídio de Urias, marido dela. A história de como os filhos mais velhos de Davi morreram antes de subir ao trono ocupa boa parte do relato da vida e da morte deste rei. Então, assim, esse material justifica a legitimidade da escolha de Salomão como sucessor de Davi, apesar de não ser o filho mais velho. Os relatos da escolha de Salomão e sua coroação em Crônicas e Reis enfatizam duas perspectivas diferentes. Em 1 Crônicas, sua coroação foi feita de forma solene e pública, demonstrando que ele é o sucessor de Davi divinamente escolhido. Essa, porém, não é a visão de 1 Reis, ao qual descreve uma cerimônia realizada às pressas e sem qualquer preparativo prévio. Em Crônicas, mostra o que aconteceu publicamente quando Salomão foi feito rei pela segunda vez. E em 1 Reis, o que realmente aconteceu para que Salomão herdasse o trono de Davi. O reinado, amados, de Salomão começou com alianças poderosas e uma grande construção civil na capital. A palavra diz: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Ele se dedicou, irmãos, ao serviço do Senhor. E a palavra continua dizendo: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Nós vemos que, numa viagem que o rei Salomão empreendeu até o norte de Jerusalém,
mais precisamente em Gibeão, o Senhor apareceu em sonho e permitiu que ele escolhesse o que desejava receber. Então Salomão, o que é que ele fez? Salomão, ele solicitou um coração entendido, o qual é o centro da vontade de Deus. Ter um bom entendimento, amados, significa possuir um coração que ouve a palavra de Deus e responde em obediência. Ele também precisava ouvir e atender às necessidades dos seus súditos. Salomão, irmãos, ele especificou o pedido com a referência à habilidade de discernir entre o bem e o mal. Então nós vemos nesse contexto que isso significa mais do que conhecimento do certo e do errado. Isso envolve a habilidade de captar a essência de um problema e entender exatamente o que se passava na mente das pessoas ao redor. Envolve a habilidade de reagir bem diante das situações mais difíceis e governar com sabedoria. A resposta de Deus foi aprovadora. Era uma coisa correta a se pedir. Em vez de pedidos egoístas como longevidade, riqueza ou segurança, Salomão ele solicitou algo que era apropriado ao seu chamado como governante do povo de Deus. Então, por esta razão, irmãos, o Senhor alegremente concedeu discernimento e acrescentou bênçãos adicionais que Salomão não pedira. Uma condição, entretanto, foi apresentada junto com as bênçãos. Diz assim a palavra: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi, teu pai. Então essa era a única coisa que Salomão precisava fazer. E é o que precisamos fazer hoje também, amados. Andar nos estatutos do Senhor, no desejo que Deus quer para a nossa vida como cristão. Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Amém.